Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa disciplina de Administração Pública Brasileira. Dando sequência, vamos trabalhar hoje a unidade 3. Vamos compartilhar o nosso slides agora. A unidade 3, experiências brasileiras de participação social, descentralização e parcerias, inovações e reformas administrativas do Estado. Nós vamos fazer continuando esse movimento de explorar o material, fazendo um sobrevoo, para que você possa adentrar no texto, adentrar no material com a maior profundidade. A nossa fonte de trabalho é o caderno didático, a Teorias da Administração Pública, Representação e Participação. A expressão participação popular é utilizada para descrever a ação desenvolvida pelos movimentos populares, sobretudo os urbanos, nas últimas décadas, em grande parte de caráter reivindicativo ou de protesto. Essa visão colocava-se como algo contra os governos, embora tivesse o Estado como algo de suas reivindicações, e a política concebida como ação apenas no cotidiano, sem nenhuma relação constitucional. Rocha propôs a construção de um quadro teórico que agrupasse as diversas concepções sobre participação popular em três categorias básicas de análise histórica: das formas representativas da participação popular na gestão pública. A seguir, resumida, pretendo, com isso, estabelecer as bases para reflexão sobre o tema. Quero que você aprenda aqui, que você entenda, nenhuma política pública ela surge sem os movimentos sociais. Para que exista movimento, mas que exista políticas públicas, é necessário os movimentos sociais. Participação popular comunitária. A ideia de participação comunitária apareceu no início desse século, representando um novo padrão da relação Estado-sociedade no setor da educação, para dar resposta ao grande problema da relação entre pobreza e educação. Caracterizou-se por dirigir-se aos mais pobres por meio das escolas comunitárias, por ressaltar os valores da educação, do trabalho e do coletivismo, como caminho do progresso. Para essas concepções, a comunidade era definida como social e culturalmente homogênea, com identidade própria e uma suposta predisposição à solidariedade e ao trabalho voluntário e autoajuda. O Estado, por sua vez, estimula, em muitos casos, a capacidade da comunidade unir-se, organizar-se, esforçar-se enquanto solução em si mesma. A população deixa de ser alvo inerte de uma ação controladora e passa a ser chamada a cumprir um papel minimamente ativo e consciente. Participação popular, contestatória dos anos 70. A participação passou a ter um sentido explícito de luta e de contestação contra as limitações governamentais na tentativa da conquista de educação pelas classes populares. O espaço de participação ultrapassou os limites do setor de uma educação, alcançou o conjunto da sociedade e do Estado. E ocorreu uma radicalização da prática ao se articular a mobilização dentro das instituições de educação, como as formas de luta, resistência e organização das classes populares. Para essas teorias, qualquer forma de aproximação com o Estado é vista como cooptação e o sentido da participação é o de acumular forças para a batalha permanente pela mudança geral do modelo existente. Nós temos a participação popular cidadã e o controle social do Estado. O Estado democrático e o de direito reconhece a necessidade de defender a sociedade contra os eventuais excessos no funcionamento da máquina estatal, através da divisão de funções entre os poderes e os mecanismos recíprocos de controle, em nome da sociedade. A novidade nos anos 80 é justamente a ideia de que esse controle seja feito pela sociedade por meio da presença e da ação organizada de seus segmentos. Participação cidadã diferencia-se da participação social e comunitária, na medida em que não busca realizar funções próprias do Estado, como a prestação de serviço. Não se constitui igualmente na mera participação em grupos ou associações para defesa de interesse específico ou simples expressão de identidades.
A participação cidadã é vista como um processo capaz de gerar uma nova dinâmica de organização social, fomentando a intervenção da população nas políticas públicas. Não se esgota dentro do projeto, mas se relaciona diretamente com questões amplas, como democratização, equidade social, cidadania e defesa dos direitos humanos. Nesse sentido, requer a democratização do poder sobre o uso de recursos financeiros e sobre a definição e implementação de políticas públicas. Por fim, conclui-se que o sucesso da atuação do Estado, no que tange à consolidação da cidadania, está absolutamente condicionada à tarefa de reinventar a atuação estatal, sob uma nova lógica e referência. Essa referência é a concepção inovadora de cidadania, que põe como requisito essencial a participação do cidadão na gestão pública, nos seus três níveis de atuação: gestão pública e gestão privada. Sistema de administração pública. O sistema de administração pública, que é denominado Estado de Bem-Estar Social, essa teoria defendida que o Estado deveria assumir as questões de desenvolvimento e não apenas o mercado, seria a competência para tal. Além da neo-institucionalista, como afirma Matias Pereira, foi a teoria da convergência, ou lógica da industrialização, a teoria da cidadania, a teoria marxista e a teoria funcionalista. A teoria da convergência, ou lógica da industrialização, defende que o Estado passou a garantir um padrão mínimo de vida quando as instituições que tradicionalmente desempenhavam esse papel perderam a capacidade para desempenhá-lo. Teoria da cidadania, e foi apoiada na contribuição de Marshall, que se preocupou em analisar o desenvolvimento e três componentes da cidadania moderna na Inglaterra: os direitos civis, políticos e sociais. Teoria marxista, cujo principal autor é Karl Marx, sustentado que o estado do bem-estar social nasceu em decorrência da natureza competitiva, da dinâmica político-partidária das democracias de massa, que obrigou os partidos políticos a buscar o máximo de apoio eleitoral. A teoria funcionalista é mais uma teoria que defende e comenta as questões do Estado, do bem-estar social. Ela atua na mesma marxista, sustenta que os problemas sociais procuram gerar harmonia social, aprimorando as aptidões dos trabalhos, garantidos a eles a convivência com bem-estar, o que contribui para a adequação do mercado de trabalho no sistema capitalista. A Contabilidade, a Contabilidade e representações. O termo a Contabilidade define assim um conjunto de mecanismos e procedimentos que induz os diferentes governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações à sociedade, garantindo dessa forma maior nível de transparência e exposição pública de políticas públicas. Quando maior possibilidade de os cidadãos poder discernir se os governantes estão agindo em função do interesse da coletividade e sancionar apropriadamente. Trata-se de um conceito fortemente relacionado ao universo político administrativo anglo-saxônico. Não é à toa que o termo é um termo de origem inglesa. Quer dizer, em algumas das traduções também, controle. As relações entre demandas políticas, ação governamental, controle e resultados. Essas questões representam o contexto que envolve todas as etapas de uma política pública: formulação, implementação e avaliação. Nesses três componentes estão distribuídas todas as etapas de competência dos governos na busca de resolver as demandas da sociedade. Pela importância desses três componentes, a seguir os comentários conceituais sobre cada um. Um programa pode ser perfeitamente implementado, mas não conseguir resultados previstos. Também é concebível, embora improvável, que o programa, mesmo não sendo bem implementado, atinja o impacto desejado. Portanto, são duas dimensões diferentes, ainda que são independentes. É muito comum um programa não produzir nenhum efeito após a implementação deficiente. Nesse caso, é impossível saber se o programa, tal como foi desenhado, atinge ou não o impacto prometido, já que não foi, de fato, executado. Pessoal, muito obrigado. Finalizamos hoje a nossa unidade 3.
Fizemos um breve voo, uma breve explanação, para que vocês possam entrar no material com maior segurança. Muito obrigado.